Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos num domingo especial. O Bispo Éder e o Bispo Inaldo estão numa conferência em Brodowski, na comunidade metodista de Brodowski. E nós temos a alegria hoje de receber aqui na nossa igreja o pastor e missionário Jefferson. Amém. Bom dia. Graça e paz, tudo bem? Queridos, é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês. É um prazer enorme. Estou numa correria aqui no Brasil, né? Só vou ficar 2 meses, já estou indo embora agora dia 11. Tudo muito corrido. Muitas pessoas perguntam mesmo, mas como assim? A sua esposa veio, seu filho, agora você, e cadê a Sofia, né? A Sofia chorando lá, querendo vir também, mas ela precisou ficar por causa da escola. Então, eu precisei vir para continuar meu tratamento de saúde. Eu vim fazer o check-up, eu faço um check-up da cabeça aos pés, tudo, faço tudo, e continuar o tratamento da coluna. Eu creio que eu devo ter falado da outra vez que eu vim, sobre que eu tive uma hérnia de disco na L4 e na L5, e me desestabilizou completamente. Eu tive que vir para o Brasil só para tratar, ainda fazer uma cirurgia para retirar da vesícula, porque eu tive uma malária, e a malária afetou a vesícula, e ela já não tinha mais conserto ali, né? Não tinha mais como segurar. Então, aí consegui fazer a cirurgia, e nesse processo, continuando o tratamento da coluna. Aí eu vim, para agora, já estava bem melhor, fiz uma ressonância, e nessa ressonância mostrou que 85% do meu organismo já absorveu a hérnia. Glória a Deus por isso. Aí passei pelo fisioterapeuta e também agora estou com um personal. E o fisioterapeuta me liberou a academia. Preciso fazer academia para fortalecer os músculos. Fiquei 2 anos parado, os nervos ficam todos... A importância de estar se exercitando. Nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, não é verdade? Então, consegui fazer todo esse processo e, justo na semana agora, que iniciou, a minha coluna quis travar. Olha, irmãos, é uma luta atrás da outra, mas Deus tem dado forças, e o fisioterapeuta avaliou tudo, falou, não, você continua na academia. Então, eu peço para os irmãos, estejam orando pela minha saúde, pela saúde da minha esposa. Ela também está com um problema no joelho. Então, nós estamos na correria, como diz a Verônica, e nós estamos com o trabalho, está crescendo, e eu estou esperando alguns irmãos ir lá para ficar lá um tempo com a gente, para nos ajudar lá também. Então, o trabalho cresce, mas também vem os desafios, não é verdade? Então, irmãos, eu quero desde já agradecer pelas orações, pelo apoio. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que nos ajudam financeiramente lá na obra, e Deus tem feito grandes coisas. Eu faria tudo de novo, eu sempre digo isso, em todas as minhas ministrações, eu faria tudo de novo. Tem gente que fala assim, mas você é louco, você deixou, você era gerente de uma empresa, sua esposa assessora jurídica, mas quem tem o chamado, irmãos, missionário e transcultural, não tem como negociar. Não é verdade? A gente tem que cumprir o chamado. Então, eu sempre digo isso, que eu faria tudo de novo. Amém? E, queridos, eu quero passar para vocês algumas fotos, não sei, de lá do nosso trabalho. Eu sei que a Tânia também passou, minha esposa. Passou? Passou algumas fotos. Eu vou tentar passar algumas agora já atualizadas. Essa daqui é a sala. Quando ela veio aqui, estava fazendo a sala, lá. Então, aqui é uma sala de 6 metros por 6 metros. São 4 salas que nós vamos precisar de fazer, e mais uma cozinha. E essa sala, estamos usando agora para as crianças, mas ela é uma sala de alfabetização. Porque tem crianças lá, de 7ª, 8ª classe, que não sabem ler e escrever. Então, nós vamos fazer uma parceria com uma escola bem perto da nossa missão, para que essas crianças que não sabem ler e escrever vão para lá, e nós vamos estar ensinando eles a lerem e a escreverem. E quem quisesse ir para lá também ajudar um tempo,
Está aberto. Então, essa é uma sala que já está, tá vendo? Temos 2 quadros, já está tudo prontinho, esperando só a liberação também do governo e todo o processo para liberar os alunos ir para lá. Aqui, irmãos, é um dos nossos desafios, esse é o nosso salão. O salão tem 20 metros por 15, mas olha como é que está o chão. Nós precisamos arrumar o chão, fazer, eu não sei como que chama o nome lá que a gente está querendo fazer, que é melhor, aqueles pisos que ficam igual em banco, né? E, como chama? Cimento queimado. E é bem forte, esse aí você pode pisar várias vezes, então não há problema. E aqui, quando fica assim nos domingos, a gente não consegue enxergar eles, porque eles começam a pisar e sobe uma poeira, a gente não consegue vê-los. Então, a gente precisa urgente, fora que tem gente que já sai, já com, né, coçando o nariz. Então, esteja orando para que a gente consiga terminar, esse é o nosso grande desafio, tá bom? Próximo. Essa é a frente da nossa missão, já estamos com o nosso portão. Pouco tempo entrou um ladrão lá, roubou algumas luminárias, então a gente precisou terminar de fechar todo esse muro e também colocar esse portão, irmãos. É 4 metros, se eu não me engano, e graças a Deus deu uma inibida lá, porque lá tem esse bairro, muitos ladrões. Mas agora nós estamos fechando e colocando também um guarda lá. Próximo. Aí a sala, né? Aí, pode passar. Aí é do lado do salão. Eu só acho que pode passar. A senhora falou para vocês do nosso furo. Nós estávamos com falta de água já há muitos meses e nós conseguimos fazer o furo. Ali naquele canto tem 30 metros de profundidade. Agora nós temos água para o resto da vida. Olha que bom. Irmãos, é tão bom quando a gente tem tanta água, né? A gente não dá muito valor, mas lá eu fico assim para minhas crianças, vai logo, desliga isso logo, está acabando a água. Então a gente começa a dar mais valor à água. Então nós conseguimos fazer, foi um custo muito alto, mas em 1 mês e 10 dias nós conseguimos levantar os recursos e fazer tudo. Amém? Você pode dar uma glória a Deus, irmãos? Então nós temos água para a nossa missão. Nós temos águas também para os irmãos da igreja, que às vezes não têm condições, e também para a comunidade. E é uma forma também de evangelizar. Tá? Próximo. Aí o lado de fora da sala, né? Pode passar. É o lado da frente da sala. Estou achando que eu esqueci de passar umas fotos. Pode passar? Acabou? Então, eu esqueci, acho que, de passar 2 fotos importantes. Irmãos, depois eu posso passar, depois vocês passam, nós já conseguimos estruturar o nosso campo de futebol. Era um sonho nosso. Porque tem gente que pergunta assim para nós, como começou o trabalho? Começou com uma escolinha de futebol. Começou com uma escolinha, a Dani estava lá, também viu, né? Começou com a escolinha de futebol, e agora nós estávamos pedindo emprestados alguns lugares, e agora no nosso terreno tem 50 metros por 30, e no fundo do nosso terreno nós conseguimos montar a nossa escolinha de futebol. E nós já começamos. Glória a Deus, irmãos. Eu não vejo a hora de chegar lá e ver. Por quê? Porque foi um sonho, né, nosso, já está estruturando, já tem lá as balizas, os gols, né? Já temos o nosso técnico lá, já estamos com 2 turmas, na terça-feira de manhã e de tarde, e na sexta-feira de manhã e de tarde. Então esteja orando, porque nós não só vamos dar aula, né, do futebol, mas também o intuito é dar um devocional no início, e muitos desses jovens que estão conosco hoje foram ganho para Jesus através do devocional. Olha que bênção, irmãos. A palavra foi semeada, e tem gente que está comigo há 13 anos. 13 anos. E uma delas vai estar querendo já se casar. Olha que bênção. E para a gente é um motivo de alegria. E por isso que eu digo que eu faria tudo de novo, porque nessa terra, irmãos, nós não vamos levar nada.
Não vamos levar carro, não vamos levar... agora está na moda, né, os perfumes árabes, né? Perfume árabe, roupa, aqui. Nós vamos levar vidas. Amém? Vamos levar vida. Não que nós não possamos ter. Eu gosto de ter, eu também uso um perfume árabe. Eu também gosto de ter um carro. Não é isso. Mas nada disso vamos levar. Nós temos que priorizar em ganhar vidas para Jesus. Amém, irmãos? Aleluia? Então, desde já, eu já quero estar ministrando uma palavra a você. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Estou revendo alguns irmãos, né? A Josi, outros irmãos que eu já conheço. Ah, que alegria estar aqui. Estou aqui hoje pela manhã, mas à noite estou em outra igreja. Então é só correria, né? Nesses últimos dias. Essa próxima semana agora, continuando, terminando, né, os médicos, só retorno dos médicos, e indo em outras igrejas também. Então esteja orando para que o Senhor possa estar tocando, né, na vida das pessoas. E essa palavra, irmãos, antes de eu começar a ler, todas as vezes que eu venho para o Brasil, eu peço ao Senhor, Senhor, o que tua igreja precisa? A igreja não é minha, as pessoas lá são os teus filhos, as tuas filhas, e o que eles precisam ouvir? E eu preparo a palavra, né, uma ou duas palavras, e quando eu chego em Guarulhos, eu começo já a orar pedindo ao Senhor, o que tua igreja está precisando? Eu começo já a sentir, né? Você chega no Brasil, você começa a sentir, já orando e pedindo. E essa foi uma das palavras que o Senhor colocou no meu coração, que eu tenho ministrado nas igrejas, um despertar. Às vezes a gente pensa assim, mas eu já estou fazendo. Mas nós podemos fazer mais. Você crê nisso? Amém? Então vamos lá. Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 5, diz assim. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Fala assim comigo. E ele lhes pregava a palavra. Ok. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, você está salvo. Está escrito isso aí? Está escrito o quê? Filho, os seus pecados estão perdoados. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz. Eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento do Senhor, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Que o Senhor possa nos despertar, que o Senhor possa nos avivar, que os nossos corações estejam abertos e os nossos ouvidos receptíveis a tudo aquilo que o Senhor vai falar nesta manhã. Eu oro no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Querido, o tema dessa palavra é os 4 verbos da fé que abrem caminho para o evangelismo. Tem gente que fala assim, missionário, tudo que lê está falando sobre evangelismo, né? Amém. A palavra toda vai falar sobre evangelismo. Você vai falar sobre vidas, não é verdade? Mas, estudando esse texto, meditando nesse texto e observando esse texto, o Senhor me levou a algumas coisas. E eu quero que você esteja bem atento do que o Senhor vai falar com você. E aqui vai falar de fé. Mas que fé é essa? Essa é a fé salvadora. Existem outros tipos de fé. A fé comum, a fé salvação, dom da fé. Então, existem várias outras fé de cura. Mas eu quero me deter aqui, irmãos, a fé da salvação. A verdadeira fé, ela nos faz agir em prol dos necessitados. Essa fé nos faz agir em prol dos necessitados. A verdadeira fé, ela nos move,
ela nos faz perseverante, não é verdade? E não aceita o obstáculo como um ponto final do evangelismo. Muitas das vezes nós vamos ter obstáculos. E aí Deus quer te usar para que você ganhe uma vida para Ele, e aí você depara com um obstáculo e você quer parar. Irmãos, vai para 35 anos que eu me converti. Tenho passado por muitas igrejas, e vou ser sincero para você, muito se perdeu nessa fé. Nós não temos visto mais essa fé. Uma fé ousada. Uma fé que ele vai evangelizar, ele vai ver um obstáculo, mas ele não para, ele continua. E a pergunta que fica é: por que nós não queremos evangelizar onde nós estamos? Por que nós não queremos ir aos confins da terra? O que está acontecendo com a igreja? Por que muitos de nós nos perdemos no meio do nosso ativismo? Me desculpa o que eu vou dizer, irmãos, mas muitas das vezes nós ficamos envoltos somente dos nossos afazeres, dos nossos problemas, e esquecemos que temos ali fora necessitado vidas que precisam ouvir do Senhor. E o Senhor quer te usar, amém? Ele quer usar da sua maneira, do jeito que você é, da forma que você fala. Você pode entrar em lugares que eu não posso entrar, e eu posso entrar em lugares que você não pode, e juntos vamos levando o evangelho do Senhor. Nós precisamos, irmãos, fazer com que essa fé esteja ativa em nossas vidas nos dias de hoje. Amém? Porque o Senhor Jesus nos deu uma ordem: vão por todo mundo, ide pregar o evangelho a todas as pessoas. Você pode não ter um chamado transcultural, mas todos nós temos um chamado cultural. Nós temos um chamado para pregar as boas novas do Senhor. Esses 4 homens não falaram uma palavra sequer, nenhuma palavra sequer, mas eles evangelizaram, sabe com quê? Com atitude, com amor e com compaixão. Às vezes nós queremos falar palavras bonitas, não podemos dizer. Podemos sim dizer palavras bonitas, mas esses 4 homens, a Bíblia diz que eles não falaram nada. Não cita nada deles falando. Mas a atitude deles, daqueles 4, ganhou uma pessoa para o Senhor. Foi curada. Amém? E a pergunta que fica é: o que nós temos feito? Então, irmãos, o Senhor nessa manhã nos chama e nos desperta a gente se posicionar de verdade como cristão. A nossa vida nessa terra, como diz Tiago capítulo 4, versículo 14, é como um sopro. Nós vamos prestar conta diante do Senhor. Quem está entendendo? Então, amados, nós precisamos evangelizar com atitude, com amor e com compaixão. As pessoas lá fora precisam ouvir do Evangelho, mas elas precisam ver mais atitude em nós. Ela precisa ver o Evangelho em nós. Amém? Porque você vai falar de Jesus para alguém e fala: eu já conheço. Você vai falar, mas quando nós vivemos o Evangelho é diferente. Nós atraímos as pessoas ao Senhor. Esses 4 homens, eles atraíram a atenção de Jesus, porque essa é a fé salvadora. Assim como começou aqui falando da oferta. É isso que o Senhor quer despertar. Aí quando eu comecei a ministrar às igrejas, eu entendi o que o Senhor quis dizer. Amém, igreja? Hoje temos tantas tecnologias, né? Tem tantas coisas para nós evangelizarmos. Eu tenho evangelizado com os meus devocionais. Eu gravo os meus devocionais em áudio, mando para várias pessoas. Eu tenho alguns amigos meus aqui que são médicos, eles mandam para os seus pacientes. Pouco tempo, essa médica, amiga minha, ela mandou um feedback de um paciente, dele ouvindo, nunca vi esse paciente, nem sei quem é, dele ouvindo o devocional, o Senhor fez um milagre na vida dele.
O Senhor quer nos usar, amados. E nós perdemos tempo. Quantas coisas. Então, eu sempre digo, acabou o tempo de recreio. Nós precisamos colocar a mão no arado. E aquele que colocou, não deve ficar olhando para trás, mas sim seguir avante. Aleluias. Eu já quero entrar aqui para os 4 verbos. Vamos lá? Primeiro verbo aí. No versículo 3 diz assim, ó. Vieram alguns homens. Qual que é o primeiro verbo aí? O verbo ir. Não é verdade? Então eles vieram. Eles decidiram ir até Jesus. Fé, fala assim comigo, fé e evangelismo é a união perfeita que vai nos levar a ganhar vidas para Jesus. É a união perfeita. A fé. Nós precisamos ter essa fé que nos move, essa fé que nos impulsiona, essa fé que nos faz sair da nossa zona de conforto. Esses homens, irmãos, eles não esperaram uma condição perfeita. Às vezes nós queremos evangelizar dizendo assim, olha, quando eu estiver com saúde, quando eu estiver bem, quando eu consertar ali minha casa, quando eu tiver assim isso, aquilo, eu vou fazer. Não, esse é o tempo. Amém? Esse é o tempo de nós falarmos do Senhor. Ele está às portas. E o que nós temos feito? Esses homens não esperaram uma condição perfeita. Eles não disseram, creio eu, a Bíblia não fala, mas creio eu. Mas vamos esperar essa multidão sair. Depois nós voltamos. Vamos esperar, uma condição está bem. Quando não tiver sol, quando não tiver a chuva, depois nós voltamos. Amados, essa fé é uma fé criativa, que nos dá estratégia, que nos dá discernimento. O que a igreja precisa fazer é não parar. Amém? Eles então não esperaram essa condição perfeita. Se nós queremos, amado, um milagre, se nós queremos evangelizar, se nós queremos um trabalho, nós precisamos nos mover e parar de ficar reclamando. Quem já viu aquele desenho que tem um bichinho que fica assim, ó vida, ó céus? É da nossa época, lá bem atrás, né? Como? Hard, né? Imagina, irmãos, tem crente assim, ó vidas, hoje eu não vou no culto, hoje eu não vou evangelizar, porque está assim, irmãos. O Senhor nos salvou, aleluia. E o que nós temos feito? E aí nós só reclamamos. Quem ama, ele vai ao encontro do necessitado. Ele vai ao encontro do perdido. Quem crê não fica parado. Amém? Não fica parado. Por isso que eles foram. Grava essa frase que eu vou te dizer. Há pessoas que dependem do nosso ir para ter um encontro com Jesus. Há pessoas que dependem do nosso ir para ter um encontro com o Senhor. Um dia alguém veio até mim. Um dia alguém foi até você. E o que eu e você temos feito? Temos parado? Estamos parados? Aquecendo o nosso banco? Por isso que essa manhã, amados, é uma manhã de despertar, de ousadia, de pregarmos o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Aleluia? Eu tenho feito isso lá. Às vezes nós estamos em construção, né? Chega gente lá levando o cimento. Eu falo, vem aqui, preciso falar algo para você. Chega alguém levando areia, preciso falar algo para você. Tudo que vão lá, todas as pessoas que vão lá, você conhece Jesus? Já ouvi. Vão numa igreja. Fala, não quero falar de igreja, eu quero falar de Jesus para você. Amados, nós temos que falar do Senhor, porque nós não sabemos. Eu sempre falo lá,
aí fora tem vários gadarenos. Imagina nós ganhando um gadareno para o Senhor e esse gadareno ganhar uma cidade inteira. Está nas nossas mãos. Nós precisamos ir. Nós precisamos usar, amados, esse é o primeiro verbo. Vieram alguns homens. O Senhor, nessa manhã, quer nos despertar a ir. Ele quer que nós venhamos cumprir o nosso ID. E, amados, eu não sei se você já entendeu o que Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 19. Vão por todo mundo. Isso é um pedido ou é uma ordem? E ordem precisa ser feita o quê? Cumprida, obedecida. E eu volto a perguntar para nós mesmos, será que nós temos obedecido essa ordem? E a gente pensa que ir e pregar o evangelho é só para o missionário. Não, é para todos nós. Estamos juntos? Amém? Por isso que o Senhor quer despertar essa fé que estava naqueles homens em nós. Talvez em algum momento da nossa vida cristã nós perdemos isso. Pelo desânimo, pela correria, pelo ativismo. Ontem eu estava ministrando num congresso de jovens, na igreja do pastor John, e eu estava falando sobre Marta e Maria. Eu estava falando sobre o ativismo de Marta ali. E eu estava falando também sobre que aquelas duas mulheres estavam servindo ao Senhor. Mas Maria, ela priorizou o Senhor. Nós precisamos priorizar o Senhor. Nós precisamos cumprir o seu ID. Amém, irmãos? Então eu quero que você entenda, não só entendendo espiritualmente, mas que você possa agir lá na sua empresa, lá na sua escola, na faculdade. Eu vejo lá em AVEC quantas, tem uns devocionais, eu já fui lá, as palavras, mesmo que ali tenha, filho de alguns cristãos, mas às vezes tem pessoas que não são, as palavras estão sendo semeadas. Nós não podemos perder a oportunidade, irmãos. Então nós temos que pregar sim o evangelho, com atitude, com amor e com compaixão, e pregando o evangelho. Vamos para o segundo verbo, vamos lá? Continua dizendo assim: trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Qual é o segundo verbo? Trazer, Eles trouxeram, ou eles levaram, o paralítico. Levaram o paralítico até Jesus. A verdadeira fé, ela se importa em carregar, em ajudar aqueles que estão precisando. Aqueles que estão precisando. Ajudar o nosso próximo, estender as mãos. Pouco tempo, aconteceu lá na nossa missão, essa falta de água. E nós falamos, Senhor, como nós podemos ajudar, mas também evangelizar? Aí nós tivemos essa estratégia de fazer o furo. E nós fizemos o furo. E nós falamos assim, nós queremos estender as mãos, mas também levar a palavra. É assim que nós temos que fazer. Essa fé, ela se importa em carregar, ela se importa em levar, em ajudar. E há fardos que só chegam a Jesus com a ajuda de alguém. Não aquele paralítico era um fardo, mas a necessidade que ele passava, aqueles 4 homens viram, nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar. Amados, ali tinha uma multidão. A Bíblia não fala que tinha uma multidão? Mas 4 deles se dispuseram a ajudar. Nós precisamos fazer alguma coisa. Creio eu que eles devem ter dito. Precisamos fazer. Eu não sei qual é o paralítico que está lá fora que o Senhor vai colocar na sua frente. Mas nós precisamos ajudar. Nós precisamos levar até Jesus. Por isso que interceder
É muito importante evangelizar. Quando nós evangelizamos, quando nós intercedemos, nós estamos levando essa pessoa até a presença de Jesus. E é tão simples, irmão, o evangelho do Senhor é simples e puro. Não tem muita coisa, gente que inventa tantas coisas, tantas regras, tantos obstáculos. Mas o Senhor quer que nós venhamos interceder por aquele que precisa e evangelizar e levar eles até a presença do Senhor. Porque quem ama não aponta o peso, quem ama não murmura, quem ama não critica, mas ele sustenta e evangeliza as pessoas. Amém? Mas daqui é um peso. Às vezes o Senhor colocou uma vida para você cuidar. Você tem que passar lá na casa dela. Passe, irmão, com alegria. Estou passando na tua casa aí, tá bom, amiga? Estou passando. Vou levar você. Quantas vezes eu fiz isso? Mas hoje eu estou tão cansada. Pague um preço. Leve ela à presença do Senhor. Porque, irmãos, a sua atitude vai ganhar uma pessoa para o Senhor. Às vezes você não pode estar falando nada, mas você só está levando ela. Você está lá estendendo as mãos, o ouvido para ouvi-la. No mundo que nós vivemos hoje, irmãos, eu tenho percebido, eu chego nas igrejas, às vezes eu tenho que correr um pouquinho, as pessoas já começam a falar, eu quero ouvi-las. As pessoas estão necessitadas de alguém para ouvi-las. E nós temos 2 ouvidos para dar a elas. E essa atitude nós podemos ganhar uma pessoa para Jesus. Está vendo? Mínimos detalhes. Amém? Parar para ouvi-la, para carregá-la, para trazer até a igreja, para levar até um hospital. Aconteceu algo com a gente que marcou o nosso ministério. Um casal da nossa igreja teve um bebê, e logo no início faleceu esse bebê. Tinha mais ou menos uns 15, 20 dias. E nós não sabíamos o procedimento. E lá o pastor ou o missionário é responsável por tudo. E aí passaram para nós e disseram assim, olha, pastora, você precisa ir no ML para liberar o bebê. Nós assustamos. Como? Nós, pastores, não é os pais têm que fazer outro processo. E aí minha esposa chega, logo pela manhã, e quando ela chega para ter comigo, ela fala assim, amor, foi um momento muito triste, eu pensei nos nossos filhos, mas uma coisa, saber que eu estou podendo servir, ajudar alguém, nesse momento tão difícil. Irmãos, nós podemos. E isso marcou toda a família desse casal. E eles disseram assim, eu achei que esses estrangeiros, que esses missionários não iriam fazer isso. A atitude deles mexeu conosco. Então, irmãos, é isso que o Senhor quer. É detalhes, pequenas coisas. O Senhor quer nos usar, aleluia. Então vamos parar de criticar, de murmurar. Mas vamos ver as situações como uma oportunidade de nós falarmos do Senhor, de nós ganharmos essas vidas para o Senhor. Porque no grande dia Ele não vai nos perguntar se nós pregamos bem, se nós falamos muito bem, se nós cantamos muito bem, se nós tocamos muito bem. Isso é muito importante, mas não é isso que o Senhor vai nos perguntar, cadê as vidas? Porque foi nos dado uma ordem. Amém, igreja? Nós precisamos evangelizar mais com atitudes, mais com amor, compaixão. O que é compaixão? É se colocar no lugar do outro. Foi isso que aqueles 4 fizeram. Irmãos, eu lendo, pesquisando outras coisas, não fala nada mais sobre esses 4 homens. Não fala o nome deles, não falaram quem eram eles. O Senhor, amados, Ele está mais preocupado com as nossas atitudes do que quem somos.
a nosso status. Quem está entendendo? Poderia ser eles um empresário, poderia ser eles grandes homens. Mas a atitude deles chamaram a atenção de Jesus. Uau! E eu quero isso, chamar a atenção de Jesus com a minha atitude. Terceiro verbo, vamos lá? Continuando, diz assim: não podendo levá-lo até Jesus, por causa do quê? Da multidão. O que eles fizeram, irmãos? Algumas versões abriram, outras removeram. Terceiro verbo, remover. Olha o que eles fizeram, irmãos. Eles removeram. A verdadeira fé, ela é criativa. Ela não aceita não como resposta. É a fé salvadora. Ela é criativa. E sabe o que eles fizeram? Removeram um telhado, irmãos. A casa não era deles, a casa tinha dono. Você consegue entender isso? Imagine o Senhor, você tiver que remover um telhado. A Bíblia não fala nada que aqueles donos daquela casa também questionaram. Mas eu queria que já estava impactado, porque o dono daquela casa estava ouvindo sobre o Senhor, porque lá no início eu disse para vocês que o Senhor estava pregando, aquela família já estava salva, estava tendo um encontro com o Senhor. Amém? E aí o que acontece? Aqueles 4, eu não sei como foi, mas eu sei que a Bíblia diz que eles removeram o telhado. E eu ficava assim: Senhor, como removeu esse telhado? A gente conta essa historinha para as crianças lá, né? Mas removeu. Não sei o tamanho dessa casa. Essa é a fé criativa, que não aceita não como resposta, mas que vai avante, que luta, que quer ganhar pessoas para o Senhor. Aleluia! Amados, a multidão bloqueou uma porta para que aqueles homens não entrassem, mas não bloquearam a fé deles. Não bloqueou. É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer de nós ousadia. Ele quer de nós que nós venhamos até mesmo remover algo, remover os obstáculos, para que aquelas pessoas venham ter um encontro com o Senhor. A atitude daqueles 4 homens: ganharam uma vida para Cristo. Uma vida. Aqueles 4 ganharam uma vida. No grande dia o Senhor vai lembrá-los. Ah, vai. Às vezes, irmãos, o evangelismo precisa, às vezes no evangelismo é preciso quebrar algumas coisas. Primeiro, alguns paradigmas, algumas barreiras, alguns obstáculos. É necessário. Irmãos, para mim chegar lá em Moçambique, mas eu ouvi tantas coisas. Você é filhinho de mamãe, você não vai durar um ano lá. Você não vai conseguir, você não sabe fazer nada. Você não sabe trocar uma lâmpada. Irmão, você não tem noção do que eu já ouvi. Hoje eu troco lâmpada, hoje eu mexo em carro, hoje eu tenho que pintar, hoje eu mexo com construção. O Senhor nos faz a se mover, Ele gera situações para que nós possamos sair da nossa zona de conforto. E aí estava lá eu em Moçambique, 2 anos morando numa aldeia, buscando água, com um bidão na cabeça. Eu disse: agora eu entendi, Senhor, você queria tratar, né? Irmãos, eu cortava cabelo nos melhores cabeleireiros, ninguém mexia no meu cabelo. A minha esposa, com 2 meses de lá, ela cortou meu cabelo, só tinha buraco, ela nunca cortou. E o Senhor foi tratando. Por isso que eu sempre digo, faria tudo de novo. Porque é ver vidas sendo salvas. Irmão, o cabelo cresce. Aí chegou um ponto que eu falei para minha esposa: não, você está fazendo muito buraco. Eu só liguei para o irmão e falei: como corta o cabelo sozinho? Aí ele me deu uma dica, catei, eu mesmo começava a cortar. Irmãos, para quem nunca fez isso, o Senhor trata a gente.
E às vezes os obstáculos, e para evangelizar a gente tem que quebrar alguns paradigmas. Vamos ter que enfrentar críticas de dentro e de fora. Mas quem tem o chamado não negocia. Amém, irmãos? E para evangelizar, às vezes nós vamos precisar fazer algo fora do comum. Isso que eles fizeram foram algo fora do comum. Você não vai evangelizando ali e vai ficar abrindo o teto de casa dos outros. Aconteceu, foi necessário. Mas eles não desistiram. Fala assim comigo, levante sua mão. Eu não vou desistir de pregar a palavra às pessoas. Amém? Não desista. Remova os obstáculos. Quebra os paradigmas. Enfrenta as críticas. Porque vidas serão salvas. Aleluia! Quem quer ver vidas curadas e salvas, precisa remover barreiras e não criar mais obstáculos. Nós precisamos remover as barreiras, remover os obstáculos e não criar mais. O grande problema da igreja nos últimos dias ela está criando mais barreiras, mais dificuldades, e as pessoas não estão conseguindo entrar. E Deus vai requerer de nós. Sim ou não? Não, é por isso que nós precisamos entender e voltar a essa fé. A fé salvadora, uma fé criativa, uma fé que vai avante. E por fim, quarto verbo. Então eles removeram parte da cobertura onde Jesus estava e pela abertura eles fizeram o quê? Baixaram. O verbo baixar. O verbo baixar. Eles colocaram o problema no lugar certo. Eles não colocaram, aqueles homens não colocaram aquele paralítico diante da multidão, mas eles colocaram aquele paralítico diante da pessoa certa. Eles colocaram diante de Jesus. Nós precisamos, irmãos, levar as pessoas a Jesus. E não basta somente nós levarmos uma pessoa à igreja, é preciso interceder, orar por aquela pessoa. E levar, interceder e depois levar aos pés de Jesus. Levar eles à presença do Senhor para que eles venham ter um encontro com o Senhor. Aleluia! Porque evangelizar é levar a pessoa até Jesus. É ver, irmãos, os fardos, as doenças, a ansiedade, o medo serem removidos. Aleluia! Serem removidos. Nós estamos passando um desafio muito grande lá na nossa missão. Tem coisas que eu não posso entrar em alguns detalhes, mas peço que você esteja orando. Nós estamos numa guerra espiritual muito forte, de nível muito forte. Pouco tempo pegamos 2 mambas dentro do nosso salão. Das cobras mais venenosas. Minha esposa acabou de chegar e encontra 2 mambas, uma mamba. E no outro dia um irmão encontrou. Estavam todas as crianças lá. Nós sabemos lá a região que nós estamos. Sabemos a guerra. Sabemos que algumas pessoas já estão querendo fazer lá conosco. Mas maior o que está em mim do que está lá fora. E esses dias, a Tânia estava aqui, e todos os dias eu vou para a minha salinha, consegui, graças a Deus, fazer a minha salinha pastoral, de aconselhamento, para me orar. E eu vou correndo todos os dias lá, às 7 horas da manhã, eu estou chegando lá, as crianças vão para a escola às 5 e pouco da manhã. Eu chego lá para a minha salinha, eu estou lá orando, intercedendo, chorando, mesmo em meio às dores, às dificuldades, e o Senhor começou a falar comigo: meu filho, você precisa ser mais astuto. E eu não estava entendendo antes de tudo isso acontecer. E tem outras coisas que eu não posso relacionar aqui.
Mas eu começava, Senhor, o que está acontecendo? O tempo que eu fiquei lá, das 7 horas até as 11h30, 12 horas, eu ligo para a Tânia aqui e falei, amor, esteja orando porque o Senhor está falando algo muito forte ao meu coração. E quando começa a acontecer algumas coisas, o Senhor começa a me lembrar, meu filho, você precisa estar atento a algumas coisas que podem vir a acontecer e que vão acontecer. Vigie. Irmãos, tantas coisas começaram a acontecer, mas o Senhor tem dado graça, tem dado força, tem nos mostrado, Ele está abrindo o nosso campo espiritual para a gente entender, porque grandes coisas o Senhor está fazendo naquele lugar, e muitas vidas estão se convertendo. Nós começamos com 15 pessoas, nós já estamos com 120 pessoas. 2 anos naquele local, 2 anos e meio, mais de 40 pessoas começaram a ir. Então nós sabemos a quem, mas nós não vamos desistir, e nós sabemos quem tem que desistir, o nosso inimigo. Amém, igreja? O que eu mais quero é ver tudo isso sendo removido. Fardos, doenças, ansiedades, porque vida sendo salva não tem dinheiro que pague. E por fim, vamos ali ver, no versículo 5. Qual foi, o resultado da ação do evangelismo daqueles 4 homens? Olha o que diz no versículo 5. Vendo a fé que eles tinham. Jesus viu a fé do paralítico? Viu a fé de quem? Dos 4 homens. Olha que interessante, irmãos. Eu estou fazendo bacharel de teologia, lá na Bahia pela internet, e terminei agora, já fiz teologia, básico, mas agora estou entrando no bacharel, e eu tive agora há pouco tempo hermenêutica, e o professor falou algo muito interessante, que a parte principal da hermenêutica é a observação. Você tem que aprender a observar o que você está lendo. E aí, colocando em prática já, o texto, a gente começa a pegar os detalhes, ver, observar. E uma das observações foi essa, que o Senhor viu a fé deles. Não viu ali, a gente pensa que na jogada ali está o paralítico, Está também ele, mas o que chama a atenção de Jesus foi a fé daqueles homens. E é por isso que eu disse no início, é a fé salvadora, ousada, aleluias. Jesus viu a fé deles, e Jesus não viu uma fé que falava, Ele viu uma fé de ação. O Senhor quer ver uma fé em nós de ação, é essa fé, a fé deles chamar a atenção de Jesus. Eles não disseram uma palavra, é essa fé que o Senhor quer despertar em nós. Eu disse, Senhor, eu quero que essa fé chame a sua atenção também. Jesus, Ele não viu palavras, Ele viu ação. E a igreja nos últimos dias, grava isso, igreja, anote essa palavra. Nos últimos dias o Senhor quer ver ação. Ação. Evangelismo não é muitas palavras. Evangelismo é prática, é ação. Porque a gente está, como eu disse, muitas palavras. É ação, vamos agir. Vamos chamar a atenção de Jesus com a nossa ação. Você crê, irmãos? Já estou terminando. Agora você está entendendo o porquê da palavra? E por que você está aqui nessa manhã? O Senhor quer despertar em mim e em você. E essa junção de fé, da atitude daqueles homens, gerou 3 coisas. Primeiro, perdão. Segundo, cura. E terceiro, transformação de vida. Aleluia! Amados, aqui o Senhor não disse, por isso que eu falei, eu troquei a palavra. O Senhor não disse, meu filho. E quando o Senhor relaciona filho, Ele está falando de intimidade. O Senhor já estava íntimo com ele, disse, meu filho. Olha o que o Senhor diz.
filho, os seus pecados estão perdoados. Deixa eu te falar, primeiro precisa haver a salvação para depois haver uma cura. Primeiro precisa haver salvação. Porque ele poderia ser curado, mas o Senhor estava preocupado com a alma dele. O Senhor estava preocupado com a vida dele. E aí o tema ali fala o quê, irmãos? Qual que é o tema do capítulo 2? A cura do paralítico. Mas aonde aqui está falando da cura? Está entendendo? Porque a salvação, a consequência da salvação gera cura. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? É isso que o Senhor quer fazer. O Senhor quer nos salvar primeiro, para depois curar as nossas feridas. Porque nós olhamos para aqueles 10 leprosos, os 10 foram curados da lepra, mas um só voltou, e este um só não foi somente curado, ele foi salvo. Aqueles 9 só foram curados. O Senhor lá fora, Ele quer curar sim, mas primeiro Ele quer salvar. E nós estamos tão preocupados somente na cura, ou no milagre, ou em algum outro bem. Não, o Senhor quer salvar as pessoas. Por isso que a junção dessa fé e do evangelismo, aí vai haver milagres, prodígios e maravilhas. E a conclusão, querido, o que esses 4 verbos nos ensinam? Primeiro, nos ensina que a fé vem. Segundo, que a fé traz. Terceiro, que a fé remove. E quarto, que a fé entrega. E eu te pergunto, encerrando, que tipo de cristão você tem sido? Aquele que estava no meio da multidão, me desculpe que eu vou falar aqui, mas no meio da multidão reclamando com aqueles 4, dizendo assim: quem são eles para ficar removendo o teto de casa de dono? Ah, mas por que está querendo se mostrar? Ou aqueles 4 que não se importou, mas que levou aquele paralítico a Jesus. Você pode colocar de pé, querido? Que tipo de cristão nós temos sido? Peço perdão, passar um pouco do horário, mas eu quero orar por você. Queria que você fechasse os seus olhos. E a minha oração nesta manhã é para que o Senhor resgate ou ative essa fé em você. Feche os seus olhos, querido. Ah, Senhor, tantas coisas nós temos visto nesse tempo. Ah, como essa passagem, todas as vezes, Senhor, que eu estou ministrando na igreja, o Senhor está ativando em mim primeiro. Senhor, eu quero fazer mais. Sei que ainda tenho feito pouco. Esses 4 homens me inspiraram a não desistir, Senhor. Mesmo em meio às lutas, às dores. O que eu mais quero, Senhor, é levar vidas ao Senhor. E minha oração nesta manhã, Senhor, é para que o Senhor ative esta fé na vida dos meus irmãos. Aqueles que perderam o seu primeiro amor, aqueles que desistiram. Ah, Senhor, toque, Senhor, em cada um dos corações. Aviva, Senhor, as nossas vidas. E eu te peço, Deus, toque, Senhor. Dê uma fé ousada, uma fé que chama a sua atenção, porque nós não iremos desistir. Ah, Senhor, levante as suas mãos. Você pode levantar as suas mãos. O Senhor está aqui. Ah,
Jesus. Como eu amo a sua palavra. Como eu te amo, Jesus. Senhor, começa a trabalhar em cada um dos corações, dando, Senhor, força, dando ousadia. E que nós não venhamos ser somente ouvintes da tua palavra, mas praticantes. Senhor, eu sei que aqui tem homens e mulheres ousados, homens e mulheres que não retrocederam e que não vão retroceder. Eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo por esse tempo, por esta manhã, por tudo que o Senhor está fazendo. E eu sei, Senhor, que esta palavra vai produzir frutos a 100 por 1. E eu sei, Senhor, da criança ao mais idoso, o Senhor está despertando, o Senhor está movendo, o Senhor está agindo, para que a sua igreja se posicione como igreja. Uma igreja que não só fica em 4 paredes, mas que vai lá fora onde estão os paralíticos, os necessitados e os perdidos. Porque nós vamos cumprir o ID do Senhor, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Deus abençoe. Quero agradecer. Obrigado por tudo. Que bênção, glória a Deus pela sua vida, irmão. Nós fomos bem tocados pela palavra. Que Deus continue te usando. Eu queria pedir para o irmão colocar aqui o Pix da missão. Está aqui o Pix da missão Floresça Moçambique. Tá? E vocês têm a oportunidade nessa manhã de semear nesta obra. Quem quiser, quem puder, está aqui o Pix. Lá no fundo da igreja também ele trouxe alguns objetos lá da região dele, né? Como fala, né? Típicas, né? Da região dele. Quem puder também comprar um presentinho para alguém, abençoar alguém, será também benefício dessa obra. Amém? Nós queremos agradecer, pastor missionário Jefferson, pela sua presença aqui na nossa igreja. É uma bênção a gente poder te receber aqui, um privilégio. Que Deus continue te abençoando e conte conosco, né, igreja? Estaremos sempre orando por vocês e semeando. Amém? Gostaria de convidar a pastora Lana, que nos vai dar a bênção final. Amém? Louvado seja Deus. Graças te dou, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa, Senhor. Graças te dou pela palavra que foi ministrada. Eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo em nossas vidas, na tua igreja. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor e o poder do Espírito Santo venham sobre nossas vidas e sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.